Olá, pessoal! Eu sou o professor Alex Rodrigues e nós vamos para mais uma aula de Ciências Naturais. Hoje vamos falar sobre os animais, focando nos animais invertebrados, que são aqueles que não possuem vértebras. As vértebras são ossos que formam a nossa coluna vertebral e nos mantêm eretos em pés. Nós temos um esqueleto diferenciado desses animais que nós estudaremos hoje. Esses animais são divididos em 8 grupos distintos: os poríferos, os quinidários, os plateumintos, nemateumintos, anelídeos, moluscos, artrópodes e equinodermos. Nessa aula, nós vamos falar dos 4 primeiros. Antes de iniciarmos a divisão desses grupos, desses filos, nós vamos aqui colocar um comparativo evolutivo, que mostra como esses animais foram evoluindo ao longo do tempo, até chegar nos animais atuais. Lógico, essa aqui se refere à teoria da evolução. Nós temos os poríferos primeiro, a partir de um ancestral em comum, é que foram surgindo novas características para formar os outros grupos de animais. Então, os poríferos são os mais simples. Essa imagem mostra uma árvore filogenética dos invertebrados. Essa árvore é um esquema mostrando a evolução desses grupos. De acordo com a teoria evolutiva, nós temos a complexidade diferenciada desses organismos e essa complexidade se dá exatamente porque um evoluiu de um ancestral comum com o anterior. Então, como primeiro, nós temos os poríferos. Segundo grupo, os quinidários com características distintas, plateumintos, depois nemateumintos, moluscos, anelídeos, artrópodes e equinodermos, até chegar nos animais mais complexos, que são os cordados, onde nós, seres humanos, nos incluímos. A iniciar então pelos poríferos. Esse nome refere-se a uma característica anatômica, característica do seu corpo, que são animais com poros. Poros são orifícios que estão ali presentes no corpo desses animais. O representante desse filo é a esponja do mar, que nós conhecemos como animação o Bob Esponja. Lógico que a animação, conhecida aí internacionalmente, não refere-se 100% à estrutura desses animais, porque esses animais têm uma estrutura mais semelhante a plantas, às vezes, do que a propriamente animais. Eles não são quadradinhos, assim como o do desenho. Eles têm um formato mais cilíndrico. E como características desse grupo, nós temos animais multicelulares. Multi se refere a várias células. Apesar dele ter várias células, essas células não organizam tecidos e nem órgãos específicos, tornando esses animais bem simples. É como se eles fossem um aglomerado, um amontoado, muitas células juntas, com funções distintas, mas que trabalham ali para sobreviverem. Então, apesar de serem multicelulares, não possuem tecidos e órgãos verdadeiros. Eles também são fixos, sésseis, como uma planta. Eles não têm a capacidade de se locomover como outros animais. Assim, eles adquirem o seu alimento através da filtração da água onde vivem. Eles possuem células específicas para realizar essa filtração. As células
dos porócitos possuem espaços, possuem um túnelzinho, um canal entre elas, por onde entra a água com os nutrientes no corpo da esponja. E essa água com nutriente vai passar por outras células, chamadas de coanócitos, que vão vibrar o seu flagelo, absorvendo os nutrientes presentes na água. Esses coanócitos são responsáveis pela digestão desses nutrientes e passam para as outras células os nutrientes necessários. Além disso, eles têm os pinacócitos, que vão formar como se fosse o revestimento, a pele da esponja. Os amebócitos são células com características de se transformar em outras células. Elas se transformam, por exemplo, em células reprodutivas, porque esses animais vão se reproduzir também. Todos os seres vivos têm capacidade de reprodução e as esponjas do mar também se reproduzem. Os amebócitos são grandes responsáveis por essa reprodução, porque formam outras células. Eles podem se transformar em coanócitos, em porócitos, em pinacócitos, em outros amebócitos e também em células reprodutivas, como os espermatozoides. E por fim, as espículas. Essas espículas é como se fossem pequenos ossos e dão sustentação para o corpo da esponja. Como eu falei, elas não formam órgãos, mas elas ficam eretazinhas, em pés. Isso por conta das espículas que formam o seu corpo. Uma curiosidade sobre esses animais é que algumas esponjas possuem um material que as deixa bem flexível, bem macia, que é a espongina. E essas esponjas foram por muito tempo e em alguns lugares até ainda são utilizadas para tomar banho e para lavar objetos, utensílios domésticos. Esses animais, por conta dessa característica de ser macio e absorver água, são utilizadas desse jeito. Segundo grupo, segundo filo de animais invertebrados, são os quinidários ou selenterados. Esses quinidários têm esse nome por conta de uma célulazinha que eles possuem, os quinidoblastos. O que é o quinidoblasto? É uma célula responsável pela defesa desses animais. Ela é acionada quando um predador ou algo estranho toca nas células desse animal, liberando uma toxina, um pequeno veneno, que vai paralisar parte, vai queimar parte desse predador, dessa presa dele, de algum outro animal que tocar nele. Os quinidários são envolvidos, às vezes, em acidentes com humanos, por conta desse toque. Quando se toca no tentáculo, aciona o quinidoblasto e em nosso corpo acontece como se fosse uma queimadura. Algumas pessoas associam essas toxinas dos quinidoblastos como pequenos choques elétricos. Por isso, algumas pessoas comumente dizem que você pode tomar um choque de uma água-viva. Na verdade, não é um choque, mas sim a liberação de uma toxina que encontra a tua pele e deixa uma marca de queimadura. Características deste grupo, desse filo. Eles são pluricelulares, diferente das esponjas, que eram multi. Esses aqui são classificados como pluri. Esse termo pluri refere-se a muitas células, só que organizadas. Elas se juntam e se organizam em tecidos. Assim, nós temos que as águas-vivas, que são os mais conhecidos representantes desse filo, tenham órgãos bem distintos, diferente dos poríferos das esponjas do mar.
possuem uma cavidade digestória, eles são predadores, comem pequenos animais e lá dentro do corpo deles, na cavidade digestória, ele vai digerir esse animal. Aqui nós temos um animal com apenas um orifício, uma abertura desse sistema digestivo. Só tem boca. Ele não possui ânus. Então, após a digestão, as excretas saem pelo mesmo orifício que entraram. A simetria deles é radial. Simetria refere-se à posição do corpo e à forma em que o seu corpo pode ser dividido e manter partes iguais. Se nós pegarmos um quinidário e cortarmos assim o corpo deles, todas as partes, se nós cortarmos em várias partes, em raios, todas as partes terão praticamente as mesmas características, serão idênticas. Por isso, chamamos de simetria radial. Se nós pegássemos um ser humano e partíssemos ele ao meio, de alto a baixo, nós teríamos apenas uma forma de fazer isso, dividindo o lado direito e o lado esquerdo, para que as duas partes fossem praticamente idênticas. Se fizéssemos um corte de formas diferentes, transversais, diagonais, não teríamos essa possibilidade. Nas águas vivas, nós temos essa possibilidade. Eles podem ser fixos ou podem possuir vida livre, ser livre natante. Os fixos são chamados de pólipos. Eles não se mexem, eles não nadam pelo ambiente em que vivem, já que todos esses animais são exclusivamente aquáticos. E aí nós temos os que vivem nadando, que são as medusas, como as águas vivas. Como exemplo de pólipo, nós temos as anêmonas e os corais. E eles possuem tentáculos. Os tentáculos das medusas ficam na parte de baixo do corpo. É aqui que ficam aquelas células que são ativadas e liberam a toxina. Enquanto o dos pólipos ficam na parte de cima, assim como a boca deles. E esses tentáculos servem para a proteção e captura de alimentos. Essa aqui é a célulazinha capaz de dar aquela descarga de toxina. Ele tem como se fosse um pequeno filamento que fica enrolado dentro da célula e ao ter o contato, vai ativar esse filamento e ele se desprende, ele sai de dentro da célula e vai liberar a toxina. Em relação à reprodução desses animais, nós dizemos que ele se reproduz por alternância de gerações. A água-viva, ela vai ter a sua forma livre natante, medusa, e também vai ter a forma de pólipo nesse ciclo reprodutivo, que é aquela forma séssil, fixa, fica paradinha. As águas-vivas adultas, o macho e a fêmea, liberam seus gametas na água. Na água, esses gametas, que são as células reprodutivas, se encontram e formam os ovos, lá o embrião dentro dos ovinhos, e depois nasce uma larva. Essa larva tem a capacidade de nadar. Ela é chamada de larva plânula e ela vai encontrar um substrato, que pode ser uma rocha, e fixar-se. Quando ela se fixa, ela vai começar a desenvolver-se, formando os pólipos. Na base desses pólipos, vai se formar uma estrutura semelhante aos adultos, chamada de éfira. E essas éfiras sofrem como se fosse uma torção, uma estrobilização. Ele vai se contorcer até sair e vai formar várias éfirazinhas, várias estruturas, vários organismozinhos desses,
e a de cima vai saindo, se desprendendo, até conseguir nadar na água e desenvolver-se até o organismo adulto, uma medusa, uma água-viva. Os plateumintos. Os plateumintos são chamados de vermes chatos. Eles recebem esse nome pela característica de seu corpo ser achatado dorso-ventralmente. É como se a gente pegasse um vermezinho e batesse nele nas costas e na frente e achatasse ele para ficar que nem um papel. Esses são os plateumintos. Características desse grupo. São animais pluricelulares, como os outros, tá? A partir dos quinidários, todos os animais são pluricelulares, possuem mais de uma célula. E esses já vão ter como característica nova a musculatura. Eles possuem músculos, graças aos folhetos embrionários, que é um assunto de outra aula. Eles possuem um corpo achatado, não possuem espaço entre os seus órgãos internos. Eles são, então, acelomados. Esse A significa negação e celomados refere-se ao espaço entre os órgãos. Nós, por exemplo, temos um espaço entre os nossos órgãos abdominais e a nossa musculatura, a nossa pele. Os nossos órgãos, intestino, estômago, não são presos à musculatura. Esse espaço vem de uma outra estrutura chamada de celoma. Os plateumintos não possuem essa característica. A simetria dos animais desse grupo é bilateral, ou seja, se fizermos um corte de alto a baixo, nós vamos dividir o corpo deles em duas partes praticamente iguais, diferente dos quinidários, que era uma simetria radial. O sistema digestório deles também é incompleto, só tem uma abertura, somente a boca. O sistema nervoso deles é rudimentar, não é um sistema complexo como o nosso, dos seres humanos. Eles conseguem captar estímulos externos, como por exemplo as planárias, que conseguem captar a luminosidade, a quantidade de luz de um ambiente, porém não veem cores como nós vemos. Dizemos então que é um sistema nervoso rudimentar. E algumas espécies são parasitas, enquanto outras têm vida livre. A planária é um plateuminto de vida livre. Ele vive em lagos, em rios e vai nadar aí atrás do seu alimento, enquanto outros organismos vão acabar causando doenças, inclusive em nós, seres humanos. Por esse motivo, estudar os plateumintos tem uma grande importância médica, uma importância para a nossa saúde. Como exemplo de doenças causadas por plateumintos, nós temos essas duas que falaremos agora. Elas também são chamadas comumente como verminoses, porque são causadas por vermes. A esquistossomose é uma verminose causada pelo verme chato Schistossoma mansoni. Esse aqui que nós vemos na imagem de cima. Esse vermezinho, ele vive em conjunto no sistema digestório, vai viver em conjunto no abdômen das pessoas infectadas, o macho e a fêmea juntos, para reproduzir-se, procriar, gerar ovos que serão jogados depois para fora através do nosso próprio sistema digestório, através das fezes. Como características, como sintomas dessa verminose, nós temos uma coceira e vermelhidão quando se é infectado. Por quê? Esses ovos e, consequentemente, larvas desses animaizinhos vão cair em águas, especialmente águas mais calmas, como águas de lagoas. E lá eles vão se desenvolver.
o desenvolvimento desses animais envolve um outro animal, um molusco. E esse caramujozinho, um moluscozinho, vai receber uma larva desse animal. Essa larva cresce dentro do molusco e depois sai para a água de novo. Quando alguém toma banho em uma lagoa contaminada dessas larvas, essas larvas penetram na pele, fazendo com que cheguem até o nosso sistema circulatório, até o sangue, e o lugar que essa larva entra no corpo, fica coçando. Consequentemente, fica vermelho, sendo esse o primeiro sintoma da esquistossomose. Essas lagoas que têm a presença de larvas do xistossoma são conhecidas popularmente como lagoas de coceira. A partir daí, desenvolvem-se outros sintomas, como febre, diarreias, tonturas, aumento do fígado e abdômen, já na fase mais extrema. Se não tratada, essa doença vai causar um aumento desordenado do fígado, que pode levar à morte. Teníase. A teníase é outra verminose causada por um verme chato, a tênia, e causa, entre outros sintomas, diarreia, dor abdominal, inapetência, que é a falta de fome, fraqueza e perda de peso. As tênias também são conhecidas como solitárias e recebem esse nome porque vivem sozinhas dentro do intestino da pessoa que está sendo o hospedeiro dela, de quem ela contaminou. Essa característica desses animais se dá por conta de uma toxina, de um agente químico que elas liberam para não deixar que outros parasitos contaminem essa pessoa, eliminando a competição por alimentos. Ciclo da teníase. Nós vamos falar do ciclo biológico das duas principais tênias que afetam os seres humanos, a tênia solium e a tênia saginata, a de porco e a de boi. Primeiramente, para evitar a contaminação por tênia, nós precisamos tomar algumas providências, algumas precauções, especialmente não consumir carne crua ou mal passada, porque o calor, o fogo, vai acabar matando qualquer ovo que esteja dentro da carne desses animais, porque os ovos das tênias acabam parando na musculatura, na carne de bois, de vacas, do gado e dos porcos, dos suínos. Quando nós consumimos esses alimentos contaminados, esses ovos vão para o nosso intestino. Lá eles eclodem e vão formar um indivíduo adulto. Esse indivíduo adulto vai se fixar no intestino, consumindo os alimentos, os nutrientes que nós vamos comer ao decorrer do tempo. Lá também eles se reproduzem. Como eu falei, a tênia também é conhecida como solitária e ela não precisa de um outro parceiro para se reproduzir, porque eles são hermafroditas, com capacidade de se autofecundar. Isso significa dizer que o mesmo organismo tem os dois sexos, masculino e feminino, e consegue cruzar entre si para formar os seus próprios filhotes. Formando esses filhotes, eles vão estar presentes nos ovos, e esses ovos vão ser liberados nas fezes. Uma pessoa sem hábitos de higiene bons, hábitos corretos de higiene, vai defecar em ambientes que são pastos, por exemplo, do gado. E lá os ovos serão depositados. Esse gado consome esses ovos que se prendem à sua musculatura, refazendo o ciclo. Os nemateumintos.
Esse grupo é o grupo dos vermes cilíndricos. Eles têm esse formato de um tubo. Esses vermes já têm o sistema digestório completo, com boca e ânus. Eles também têm um pseudoceloma. Lembra que eu falei que o celoma forma o espaço entre os órgãos que nós, seres humanos, possuímos. Porém, os plateumintos não possuem esse espaço. E os nemateumintos possuem esse espaço, mas é preenchido por um líquido. Por isso, pseudoceloma. Pseudo refere-se a falso. Então, é um falso espaço, porque é preenchido por líquido. A simetria deles também é uma simetria bilateral e eles têm como característica do grupo também uma cutícula protetora que reveste o corpo deles. Essa cutícula é super importante porque eles vivem em ambientes cheios de enzimas digestivas, sistema digestório. E essa cutícula não deixa que eles sejam digeridos, que eles morram, mas protege o corpo deles. Como exemplos de verminoses causadas por vermes cilíndricos, nós podemos citar a ascaridíase, conhecida popularmente como lombriga. A Ascaris lumbricoides, ela vai infectar os intestinos, causando dores fortes na barriga, enjoos, vômitos. Em casos graves, pode vir a tosse e esses vermes serem expulsos através do sistema respiratório, saindo por orifícios como boca e nariz. Também causa febre e, se chegar até o sistema respiratório, fortes dores no peito. A Ascaris lumbricoides, ela pode se reproduzir de forma exagerada no intestino, causando prisão de ventre, porque obstrui a passagem das fezes dos alimentos. Ancilostomose. A ancilostomose ou ancilostomíase também é conhecida como amarelão e é a doença de um personagem famoso de Monteiro Lobato, o Jeca Tatu. Uma das características desse personagem bem conhecido é a cor pálida da pele, porque essa doença ela causa uma anemia. Essa anemia também dá nome popular à doença, a amarelão. Além disso, o personagem de Monteiro Lobato vive cansado, porque a anemia acaba causando este cansaço. Entre outros sintomas, nós podemos citar como sintoma do amarelão, dores de barriga, falta de apetite, inapetência, fraqueza e fezes bastante escuras. Essas verminoses podem ser tratadas e curadas com remédios contra esses vermes e podem ser prevenidas com bons hábitos alimentares e de higiene. Então, pessoal, essa foi mais uma aula de Ciências Naturais. Até a próxima aula!